Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Mariana Koch, que é mentora de líderes, professora e psicóloga. Já desenvolveu mais de 12 mil líderes e vem aqui hoje compartilhar sobre a sua trajetória, sobre essa temática tão importante. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que eu tenho todo o prazer em ajudar. Querida Mariana, que alegria recebê-la aqui no canal. Fico muito feliz que nossos caminhos acabaram se cruzando através do online. Eu agradeço por ter aceito o convite e eu gosto de começar esse encontro já fazendo uma pergunta instigante para quem está aqui nos escutando. Quem é Mariana Koch para além do currículo? Primeiro de tudo, eu queria te agradecer, Alessandra, por esse convite, e realmente o digital, ele nos possibilita esses encontros, mesmo a quilômetros de distância. Quem é a Mariana Koch? E agora, vamos lá. Como é difícil, a gente geralmente fala nome e sobrenome, já vem o trabalho que a gente faz. Mas eu sou uma mãe, sou uma pessoa extremamente intensa, curiosa, gosto muito da onde eu nasci, de Florianópolis, de curtir muito a natureza, de estar com a minha família, e sou apaixonada por pessoas, pelas trocas. Essa é a Mariana. Que delícia! Mais um ponto em comum, porque essa série aqui no canal nasceu por esse ponto. Eu adoro saber as histórias de vida, eu acho que cada um tem tanto a agregar e com um olhar único, então a gente vai partilhar bastante sobre essa experiência. E na sua vivência, Mariana, você já trabalha há muitos anos com líderes, focada justamente com líderes, vi que já atendeu mais de 12 mil, um número muito significativo. Compartilhe um pouco sobre o que você considera assim, essencial dentro da liderança. Essencial, vamos lá. Eu costumo falar que existem momentos da liderança. Por exemplo, se a gente for lá para a Segunda Guerra Mundial, o que era, naquele momento de mundo, qual era o líder ideal? Era aquele que comandava, certo? Era aquele que, então, nas empresas, foi muito aceita a questão do comando e controle. Eu mando, você obedece, e nessas relações estava tudo bem, né? A gente trocar essas relações. Em função do contexto cultural. Do contexto, isso. Então, conforme o mundo vem mudando, o estilo de liderança também muda, a forma como a gente se relaciona também muda. Então, se a gente hoje entra numa livraria, existem quantos livros falando sobre vários estilos de liderança. Então, a gente que estuda, eu estudo diariamente há tantos anos, realmente a gente vê que é um contexto que faz com que o líder tenha ou não sucesso. Então, agora, olhando para o mundo atual, o mundo que a gente está passando por uma pós-pandemia, que a gente se estruturou, então está vindo muito essa questão do líder compassivo, um novo estilo de liderança. E o que é ser um líder? Conta um pouco para quem está nos escutando aqui. O que é ser um líder compassivo? É o líder que tem atitude de compaixão. Eu vou exemplificar isso, tá? A gente ouvia muito líder empático, que é aquela pessoa que deve se colocar no lugar do outro, sentir pelo outro. O compassivo é quando a gente junta uma pessoa que tem empatia, esse líder que ele age com empatia, mas ele age diante da dor do outro. Nas empresas. Então, não adianta eu só querer me colocar no lugar do outro, mas o que eu faço pelo outro. É esse novo líder que vem se configurando nas empresas, é o que age, além de ser empático. Além de ter uma escuta ativa, de tentar se colocar no lugar do outro, é buscar soluções, buscar ações que vão levar aquela pessoa em consideração. Seria isso? Seria isso, é agir diante da dor do outro, de quando eu me coloco no lugar do outro. Então, e por um lado também entra também o líder que ele se permite pedir ajuda, dizer, eu não consigo sozinho, porque durante muito tempo a gente olhava para os líderes da empresa como líder super-herói. Eu digo, aquele que vestia a capa e dizia, não, vem que eu posso tudo, não posso mostrar que eu tenho problemas, que eu tenho falhas, eu sei que eu todas as respostas. Eu sei todas as respostas, e isso distanciava muito da equipe. Então, nesse novo formato, nesse novo contexto, a própria Brené Brown, que é uma estudiosa sobre vulnerabilidade,
que é a coragem de ser imperfeito, de se colocar na arena com a equipe, vem também essa configuração desse novo líder, que diz assim, eu preciso de ajuda, eu não vou ter todas as respostas, mas eu tô contigo. Eu quero te ajudar. Vamos testar, vamos ver se isso aqui funciona, senão a gente volta, senta e conversa de novo. Até porque hoje o mundo ele está muito dinâmico, com a tecnologia, com as coisas que vão acontecendo, então não tem mais aquela ideia, vamos fazer isso por 6 meses, 1 ano, 2 anos, já não tem essa visão mais a longo prazo de forma estática. É muito necessário ter um acompanhamento mais próximo. Mais próximo e realmente testar o que dá certo, a gente permanece, o que não dá, tudo bem errar, então dizer que eu errei, compartilhar os erros, e a equipe também se permite dizer nós erramos, e diante disso a gente vai construindo e vai crescendo juntos. Então essa liderança também mais horizontal, não tanto de controle e comando. Perfeito. E dentro dessa linha, eu acredito e trabalho bastante com a questão do feedback, como dar e receber feedback. Como que é isso sob o seu olhar? Eu sou muito crítica com relação ao feedback, pensando nessa construção, tá? Então, assim, feedback sanduíche também foi muito disseminado. O que é o feedback sanduíche? Ah, a pessoa começa falando algo positivo, depois, no meio da conversa, fala algo negativo e termina com uma fala construtiva. Esse é o famoso feedback sanduíche. Então, ele não é um feedback eficaz. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira e digo, parem de dar feedback sanduíches na empresa, não resolve. Porque, e também eu percebi, durante muitos anos, eu percebo que é uma forma do líder não querer ir direto ao ponto. Quer amenizar e acaba não dando tanta ênfase, o colaborador nem entende muito bem o que aconteceu e acaba passando. E daí sai meio perdido, e agora? Ele falou que eu sou bom nisso, mas que eu preciso melhorar, e daí é uma comunicação às vezes mais não tão específica, e no final não gera mudança de comportamento. Então eu desenvolvi uma técnica que é o Fazenico, tem 4 etapas, tá? Não sei se tu já viu lá, Ali. Já, mas você explica aqui para quem está nos escutando. Então, essa técnica ela já foi validada por centenas de alunos e realmente a gente viu que existe a mudança de comportamento, tá? Então, o aluno ele passa por 4 etapas e as 2 primeiras que eu falo que já tem mudança, já muda a forma de dar, é quando tu já vai direto no fato, que é o Fá, do Fazenico. Então, por exemplo, assim, é diferente de eu falar assim, Alessandra, vem cá, você precisa ser muito comprometida com o teu trabalho. A Alessandra vai ouvir, eu preciso ser comprometida. O que é ser comprometida? Então, cada um vai entender de uma forma... É muito vago, não é específico. Então, o Fá do Fazenico é o fato. Por exemplo, Alessandra, nas 3 últimas reuniões, você chegou 30 minutos depois do combinado. Esse é um fato. A Alessandra não tem como dizer, não foi isso. Então, quanto mais a gente direciona no fato, menos reações de, não, peraí. Não foi bem assim, não era isso que eu queria dizer, porque a gente não traz julgamento. Quando traz o fato, é algo objetivo. Então, ficar objetivo. Mais... No lugar de falar, você está sempre atrasado, você chegou atrasado nas últimas 3 reuniões, 30 minutos. Então, é algo específico. Bem específico. E daí eu não generalizo também o profissional, que eu digo assim, agora ela não é mais comprometida. Então, tudo que ela me entregou até o momento, eu coloco no mesmo balaio. Então, a gente trabalha muito e percebe que quando o líder ele passa a se comunicar de uma maneira mais específica, ele alcança a mudança de comportamento que ele deseja em quem ele está dando feedback. Porque o objetivo é esse, é dar um feedback com algum pedido ao final para que tenha alguma mudança. E se a pessoa não traz isso, o líder não traz isso de uma forma assertiva, fica desgastante e sem resultado. E sem resultado. E como eu falei, Alessandra, se você não está sendo comprometida, muitas vezes para a Alessandra que está ouvindo, ela nem vai entender que é o atraso na reunião que esse líder está pedindo. Ela pode mudar e ir para outros pontos e não chegar onde o líder quer. O segundo do Fazenico, que são as iniciais da técnica, é o SEN, fazer com S, que é o sentimento. Então, assim, a gente coloca o quanto que aquele fato impactou para o líder. Ele coloca um peso. Então, quando eu falo, Alessandra, quando você chega nas 3 últimas reuniões, 30 minutos atrasada, eu me sinto desrespeitada.
Então, quando tu percebe que o impacto que o teu comportamento está gerando no outro, pelo meio do sentimento, é isso que faz o outro pensar em mudar. Uhum. E é muito mais difícil do outro questionar o que eu sinto. Agora, se eu aponto o dedo para o outro, aí é fácil, vira um contra-ataque, vira algo, a pessoa tentar se justificar. Agora, quando eu falo como eu me sinto, opa, peraí, aí eu posso tentar compreender, porque eu não tenho como questionar o que é do outro. É do outro. Uhum. Isso. Então, assim, o líder já aplicando esses 2 passos, ele pode sair aqui do nosso bate-papo e já tentar aplicar e depois contar aqui nos comentários como foi a gente já começa a ver que existe um movimento diferente no feedback. E largue o feedback sanduíche. Perfeito, perfeito. E além dessa questão do feedback, desse olhar que você colocou do novo papel do líder nos dias de hoje, o que mais você considera como pontos a serem trabalhados nessa liderança? O que eu percebo também, Alessandra, a autorresponsabilidade. Quando o líder ele para de apontar para os demais, é culpabilizar. Por exemplo, a gente não atingiu os resultados porque a minha equipe não é comprometida, porque o outro, porque o fornecedor, ou porque o mercado não está reagindo, e fica apontando. Quando ele passa a ter uma postura de o quanto eu sou responsável pelos resultados, o que eu posso fazer? Isso. O que eu posso fazer para que a minha equipe atinja os resultados? Ele puxa para ele a responsabilidade. E a gente percebe que líderes que fazem isso têm mais sucesso com as suas áreas, com as suas equipes, que é muito importante, tá? Que entra no autoconhecimento. Eu só consigo perceber se eu sou autorresponsável quando eu digo todos os dias, antes de dormir, faça a perguntinha. O que eu fiz hoje que me trouxe resultados? O que eu poderia ter feito diferente no meu dia a dia? Então, assim, realmente momento de autorreflexão para entender se eu estou sendo um líder com autorresponsabilidade ou não. Porque é uma construção também. Não é de um dia para o outro. Eu vejo na prática que alguns líderes assumem um cargo, mas não se sentem preparados, ou com aquela equipe específica, então veio de fora e a equipe não recebeu tão bem, é algo que eu vejo também com frequência. Como que você sugere esse tipo de conexão, quando há uma certa dificuldade entre o líder e os liderados? Primeiro, é muito comum essa dor, assumir, sentar na cadeira de um líder de uma equipe sem ter a preparação, o básico. Muitas vezes é o que a gente fala, um bom vendedor, o que ele fazia, o que você fez até a sua promoção não é o que vai te levar daqui para frente. Os resultados, porque um bom vendedor, eu estou dando um exemplo no varejo, né, que ele tinha um relacionamento com o cliente, era muito bom tecnicamente, quando ele assume um cargo de pessoas, ele precisa entender mais sobre pessoas, o que as pessoas precisam fazer. Não apenas a parte técnica da atuação ali do segmento, mas a gestão das pessoas, como lidar com emoções, como lidar com conflito, todos esses pontos. Isso, e essa virada de chave é que eu percebo que as pessoas não têm se preparado para isso. E eu falo que isso é muito comum, eu percebo, por exemplo, assim, na faculdade, né? Mesma coisa, Mari, psicóloga, se me colocar hoje dentro de um tribunal, eu não vou saber coisas de direito. Por quê? Porque eu não fui preparada para isso. E liderança é isso. Quem aprendeu na faculdade a liderar? Quem teve uma cadeira sobre como funcionam as pessoas, sobre comportamento, sobre como influenciar as pessoas. Então, eu vejo que é muito mais amplo, Alessandra. Então, já é algo que... E eu também defendo isso, que liderança deveria ser aprendido, ensinado, desde a grade escolar, empreendedorismo. Então, isso é muito comum. E as pessoas... Faz parte de um papel que as pessoas vão exercer, ainda que não em cargo de liderança propriamente, nós estamos influenciando os outros a todo momento. Então, é algo essencial mesmo. E ainda mais agora quando a gente fala em mídias sociais, que existem os influencers, existem aí influenciadores digitais que também assumem esse papel fortemente. Então, eu falo sobre isso. Quem está aí e que tem dores, que daí se sente só, não sabe por onde começar, não sabe se está no caminho certo, busquem técnicas, busquem cursos,
grupos de líderes para pedir ajuda. Dentro das empresas, conversem com quem já passou, já está mais tempo no cargo. São formas. Perfeito. Porque é justamente ao partilhar, começa a refletir, opa, será que aquilo que o fulano tentou, eu posso tentar implementar aqui com a minha equipe também, para ver se funciona ou não, começar a entender por que aquilo não deu certo, por que aquilo deu certo para eu poder repetir de novo. Muito importante essa troca de experiência. Perfeito. E sobre a sua trajetória até aqui, Mari, como que foi? Porque você é psicóloga, como que você acabou atuando como mentora de líderes? Como que foi essa caminhada? Então, a minha caminhada, ela tem uma forte influência na vida pessoal. Então, assim, eu vou contar agora um trecho que é muito impactante na minha vida e que me trouxe até onde eu cheguei, tá? Eu, com 6 anos, um dia, assim, um domingo, eu moro em Florianópolis e aqui a gente é uma ilha com 42 praias. Então, eu com a minha família, a gente foi num domingo, avós, enfim, para a praia, dia 13 de janeiro. Isso há 33 anos atrás, tá? Há 33 anos. E nesse dia eu resolvi entrar no mar e brincando com meus primos e de repente o mar me puxou, uma onda me levou. E eu sofri um acidente, eu me afoguei, enfim. E nesse momento, meu pai com 32 anos, ele veio me salvar no mar. E Deus sabe o que faz, ele não sobreviveu, ele deu a vida dele por mim. E durante muito tempo, isso eu tinha 6 anos, eu não entendia por que isso aconteceu comigo. Mas por que comigo? Eu ia para a escola e não entendia por que as crianças tinham pais. Imagina, tantos anos não se falava tanto, não tinha uma educação tão inclusiva com crianças que não têm pais, não têm mães. E aos 15 anos, eu tive uma depressão e eu fui num psicólogo. E esse psicólogo foi a primeira fala que ele me marcou. Ele falou, Mariana, se teu pai te deu a vida, então vamos viver da melhor forma que tu podes. Essa foi a primeira fala. Então, eu ressignifiquei a minha vida a partir dali de um profissional de psicologia. Eu entendi assim, nossa, olha o impacto que ele teve na minha vida. Então, eu também quero impactar a vida das pessoas dessa forma. Ali foi o primeiro ponto. Entrei na faculdade de psicologia e fui para a minha primeira experiência profissional. Na minha primeira experiência profissional, eu tive uma líder e eu sofri muito assédio moral. Muito. Sabe, assim, realmente, eu cheguei a 7 meses de empresa e desenvolvi uma síndrome do pânico ao entrar na empresa. Uma crise de ansiedade. Porque eu não conseguia, de tantas falas, tantas atitudes que me colocavam mesmo lá para baixo. E cobranças, metas impossíveis de serem atingidas. E a partir daí eu prometi para mim que eu ia viver a minha vida da melhor forma, impactando as pessoas, e que eu ia tentar atingir o maior número de líderes para ver o quanto que eles impactam na vida das pessoas. O quanto quem está nos ouvindo, se é gestor que tem uma equipe, você tem um impacto direto nessas pessoas, diretamente. Então, para que a gente tenha essa consciência. E a partir daí eu passei a estudar todos os dias sobre liderança e formei a minha carreira. Foi através de uma tragédia, né? Um momento muito delicado que você conseguiu encontrar, ressignificar aquilo que você vivenciou, principalmente ali na sua adolescência, através de um psicólogo que ajudou a trazer mais luz para a sua trajetória, e a partir disso começou. O fato de ter vivenciado esse abuso com essa líder especificamente foi algo que é até difícil mensurar, né, a questão, mas por um outro lado você conseguiu utilizar isso como um motivador, como aquela combustão de não quero que isso aconteça, ou pelo menos quero tentar amenizar, para que outros líderes consigam fazer diferente. Que linda a sua história, Mariana, porque realmente a gente não consegue mudar o que aconteceu, mas a gente pode sempre mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, para que daqui para frente seja diferente. Seja diferente. E é isso que eu uso no dia a dia com os líderes. A gente sair de uma reclamação, de uma queixa e de um papel de vitimização e poder de que forma que eu uso disso ao meu favor, da minha vida, dos meus resultados, que foi o que eu fiz durante a minha vida. E é possível. E às vezes tu acha que tu tá
Eu falo para eles, tu tá no olho do furacão, às vezes quem está nos ouvindo, que está num processo de depressão, busque ajuda, mas também entenda que existe uma luz no fim do túnel, que é possível. Como diz a minha mãe, eu cresci também com uma crença, filha, só não existe algo que não é possível. É só para a morte que a gente não tem solução, o resto a gente encontra. Então também a minha mãe foi uma pessoa que me apoiou muito nesses momentos de ressignificação. Perfeito. E como é importante ter essas pessoas que nos ajudam, mentores, pessoas que nos trazem realmente aquela força, aquele direcionamento, principalmente nesses momentos mais delicados. Então, eu assino embaixo essa questão da importância da mentoria, também sou mentora e também tenho os meus mentores, porque eu acredito que o nosso desenvolvimento, ele potencializa muito através desse trabalho, através desse olhar. Isso, a gente acelera esse processo. É como na Fórmula 1, né? Por que o carro para ali no pit stop? Quem gosta de Fórmula 1? Meu marido é viciado. Ah, então teu marido vai responder essa. Ele para ali para trocar a roda. E é uma equipe que troca a roda, mas ele troca a roda para poder correr mais rápido, para poder performar mais. E eu costumo dizer que mentoria e processo de treinamento é isso. A gente para aquela hora para, é o pit stop do líder. Performar mais dali para frente com os mentores. Perfeito. Porque realmente parar para fazer essa reflexão, parar para... Nem sempre é tão simples, normalmente é desafiador, normalmente tem que olhar para um lado que às vezes a gente quer deixar, não, deixa ali, não quero cutucar uma coisa. E é muito importante justamente trazer clareza para isso, para a partir daquele momento conseguir superar certos desafios, superar algumas situações, virar a página em outras. Porque tem mentorados que chegam e às vezes com aquela sensação de que eu tô perdendo tempo, ou eu vou parar, né, numa cultura acelerada demais. Eu falo, não, é igual o pit stop. A gente é obrigada a fazer essas paradas para performar. As pausas fazem parte da performance. E se um líder não tem tempo para olhar de forma estratégica, ele já está pecando na liderança, porque um líder ele não pode estar só apagando o fogo, ele tem que ter espaço para olhar para frente, para ter uma visão mais macro. E para quem está nos escutando, como que funciona na prática a sua mentoria, Mariana? Quais são, assim, não sei se você divide por alguns pilares de atuação, compartilha um pouco. Então, eu tenho 2 projetos, a mentoria individual, então, assim, realmente eu venho muito da demanda específica do líder, por exemplo, um líder que aparece muito para mim ser mais estratégico, sair do operacional, como fazer? Deixar de ser operacional e se tornar estratégico. Então, eu tenho um método dentro da mentoria e eu trabalho o líder conduzindo nesse método para chegar a ser mais estratégico. 100% estratégico, não. Porque tem casos que não dá para ser 100% estratégico, mas a gente consegue sim trabalhar até com indicadores, esse olhar mais amplo da gestão de pessoas. E o meu outro projeto, que é o Lideração, que é o meu projeto online, que foi desenvolvido na pandemia, que eu estava direto viajando o Brasil todo e de repente para tudo. E agora? O que eu vou fazer com os meus treinamentos? Então foi uma oportunidade de novo, diante de uma situação, às vezes, que a gente olha que... Será que tem saída? Para uma agenda e, de repente, eu vejo, existe uma possibilidade, vamos gravar o digital. Então, a gente botou um método que já estava rodando no Brasil, presencial, que é o Lideração, e existem 5 etapas que já foi validado que o líder precisa passar para realmente... ser um líder com maiores resultados dentro da empresa, tá? Então, hoje eu trabalho com mais de 40 ferramentas, realmente bem na prática, que é o nosso diferencial. O que fazer para gerir um conflito? Existe uma ferramenta com 6 passos que o líder coloca na prática para fazer a gestão de um conflito. Como dar feedback? Tem 4 passos para dar um feedback que gere mudanças de comportamento. Então, eu senti falta do mercado de oferecer isso para os líderes. E é isso, então, tem tanto o projeto que dentro do meu site, maricoque.com.br, eles encontram o Lideração, que é o meu programa online. Perfeito, agora é identificar qual é o melhor caminho para esse momento, para quem quer investir nesse desenvolvimento. E você pode trazer algum exemplo que você vivenciou ou que algum dos seus liderados acabou passando
para as pessoas que estão aqui conseguirem visualizar melhor uma experiência do antes e o depois dessa transformação? Sim, sim. Quando tu falou, já veio um mentorado em mente. Ele tem 50 franquias no Brasil e ele chegou até mim muito cansado, assim, cheio de olheiras, anos sem tirar férias. Então, assim, realmente trabalhando dia e noite, assim. E foi onde nasceu a história do Pit Stop, porque ele não conseguia parar para fazer a mentoria, tá? Uhum. E eu comecei a fazer uma análise. Então, uma análise de que ele era um líder extremamente centralizador. Então, assim, ele cresceu muito, só que ele não largava do osso. Não largava, não queria... Só ia aumentando a responsabilidade, aumentando as funções. As funções. Então, quando eu trabalhei com ele, uma das técnicas que tem lá no Lideração, que eu ensino a identificar o nível de maturidade das equipes, quem são os bebês que eu tenho na equipe, os adolescentes, as crianças e os adultos. E quando eu falo assim, tu não tem que delegar o trabalho 100% para tua equipe, porque se tu delega para bebês, eles não vão entregar. O bebê não tem condições de dizer o que ele vai comer, escolher o que ele vai se arrumar, como ele vai se arrumar. Tá? Então, assim, ele identificou, a gente fez um trabalho, eu passei algumas atividades para ele, e ele identificou que 60% da equipe dele eram bebês. Então, se tu tem... Eu falo, quem é pais, quem são pais de bebês que estão nos ouvindo, sabe o quanto que é desgastante tu cuidar 100% de uma criança. Exige Demanda, não pode demanda, piscar. tempo, daí, lógico que ele delegava, ele não confiava, porque as pessoas não entregavam. Uhum. Então, a gente trabalhou esse processo de desenvolver as pessoas, e eu nunca esqueço quando ele me mandou uma mensagem que ele falou, Mari, eu tô na Patagônia, eu já tô 1 mês viajando, eu quero te agradecer. Então, assim, uma pessoa que estava durante anos sem tirar férias e me escreve dizendo que está 1 mês na Patagônia e que a empresa está rodando, foi realmente um case, assim, de sucesso e de orgulho do projeto com ele. Perfeito. Porque realmente quando a pessoa está vivendo no meio daquele nó, ela não sabe nem por onde começar. Ela só sabe que tem várias coisas que não estão correndo bem e que não está confortável daquele jeito, mas não sabe muito bem como fazer. Então, ter esse trabalho, principalmente alguém de fora, porque aí consegue olhar de uma maneira mais imparcial, vendo o todo, consegue trazer luz, indicando qual o caminho. E realmente esse antes e depois, perceber a diferença é algo muito gratificante dentro da atuação como mentor. Isso. Perfeito. Ele foi um case aí que tá indo muito bem e tem alguns aí, mas ele eu tenho muito gravado, assim, como ele chegou e como ele saiu. Perfeito. E um outro ponto que eu vejo também na prática é algumas pessoas que já estão há um tempo no mercado e têm uma certa resistência para mudança. Então, por quê? Por que eu vou mudar se está funcionando assim? Às vezes tem dificuldade de identificar que tem problema. Então, ainda está ou negando ou não assumindo aquela autorresponsabilidade. Como que você atua com esse tipo de perfil? E esse chega, só que chega através de outras pessoas, é interessante. Exatamente, tipo... ainda bem que você colocou isso. A esposa que manda mensagem, meu marido precisa de mentoria, e porque a pessoa não quer realmente, ou está num processo de negação, de não querer olhar para o problema e entender que a mudança parte dela, né? Ela não pode esperar as pessoas mudarem ao redor, mas precisa dela. Então, é um desafio trabalhar com esse perfil, porque eu acredito muito que para a mudança acontecer, essa pessoa tem que querer. Eu falo que a mentoria é isso, 50% eu me entrego e 50% quem está do outro lado, para fechar os 100%. É como foi o caso desse meu cliente. Então, para esse tipo de profissional, se você tem alguém na família, em casa, que vê que está sobrecarregado, às vezes está passando por até um esgotamento físico, mental, e essa pessoa não consegue sair desse ciclo, mostrar algumas ferramentas, mostra esse nosso vídeo aqui, né, de que é possível sim uma pessoa sair de um processo de desgaste físico e mental, só que ela precisa estar aberta para isso, para o processo de mudança. Mas é um desafio, porque às vezes ela chega um pouco receosa ali, com aquele distanciamento, mas depois de ter o primeiro contato, começa a perceber que é possível, começa a tentar, não com aquele 50%, como você disse, começa de 10%, 15%, mas depois começa a colher já alguns frutos
e no decorrer. Eu acredito muito nessa mudança, mesmo nesses cenários, mas como você bem colocou, a pessoa precisa querer. Então, se mesmo depois de um tempo ela continua resistente, ela continua, aí não há milagre que uma mentora possa fazer se a própria pessoa não está disposta a praticar, a tentar implementar. Isso. Dentro do meu método, então, é o que eu chamo do liderar a si, que é o primeiro degrau desse processo de desenvolvimento, que é o poder olhar para si e dizer quais são os meus pontos a desenvolver. Às vezes eu exijo que a minha equipe tenha disciplina, mas será que eu estou tendo disciplina? Então, para eu liderar os outros, eu preciso olhar para dentro, entender. Eu falei a gente está passando por um processo muito, que eu vejo nas empresas, nos líderes, do desgaste emocional e mental. Então, assim, será que eu preciso de ajuda? É um olhar o tempo todo para si, e eu vejo que daí é que entra o programa online, que tu não precisa estar dividindo também com outra pessoa, se você acha que não é o momento. Mas ali quietinho, vendo uma aula. Eu tenho uma aluna que diz que chorou horrores numa aula em que eu dava alguns exemplos sobre mudanças de crenças, de pensamentos. E ela disse que foi até a infância e entendeu por que ela centralizava, que ela não confiava nas pessoas, e me mandou esse relato lá no Instagram. Então, tem formas, existem formas. E como você é psicóloga, Mari, como diferenciar o momento de buscar uma mentoria ou uma formação, um treinamento em liderança ou buscar ajuda através de uma terapia, por exemplo? É porque eu uso muito da psicologia, né? Eu não faço psicoterapia, mas eu uso como base. Quando tu percebe que precisa, tá num esgotamento mental, tá sem vontade de trabalhar, um burnout, ou tá não quer mais se vestir, não tem mais prazer em fazer as atividades, um cansaço que não passa, que daí a gente já está falando da questão também fisiológica. Então, busque um psicólogo, um psiquiatra para olhar para esse quadro como um todo. Quando as questões estão mais voltadas para o ambiente corporativo, não como um todo, mas assim, eu tenho vontade, final de semana, faço meu lazer, né? Tem outros gatilhos, mas somente para um meio corporativo, uma mentoria pode te ajudar. Perfeito. É bom entender esses diferentes contextos, porque às vezes, como você colocou, às vezes é algo pontual e às vezes é algo um pouco mais embaixo. E aí tem que buscar ajuda para não tornar isso talvez um caminho muito mais complicado e muitas vezes, infelizmente, sem volta, que a gente está vendo como o problema do momento está sendo várias questões mentais também. Perfeito, Mari. E você lembra de mais algum exemplo que você gostaria de partilhar aqui com a gente? Eu gosto muito de pegar o exemplo prático. Esses exemplos, porque, né? Porque as pessoas que estão escutando, elas conseguem, opa, eu estou passando por algo parecido com isso. Aparece muito para mim, Ali, a questão do, será que eu estou no caminho? Será que eu estou no caminho certo? Então, da insegurança de estar no caminho de liderar pessoas e sem saber. Se você está aqui nos ouvindo e sente, isso é algo que aparece como um pensamento recorrente, será que eu estou no caminho? Faço, não faço? Eu falo, olhe para os seus resultados. As pessoas também estão felizes, as pessoas estão contigo no dia a dia, as pessoas te ouvem, fazem o que você solicita, trazem soluções para os problemas, estão vestindo a camisa, então tu está no caminho certo. Porque é o que a gente falou, liderança, tu não vai virar a chave de um dia para a noite. Eu não lidero ninguém, daqui a pouco eu vou ler um livro e vou passar a liderar. Liderança não é isso. Costumo falar que é como quando a gente se apaixona por alguém, começa a namorar. A gente não sabe o dia exato que a gente, hoje eu passei a amar meu marido. Naquele dia eu passei a amar. É muito difícil a pessoa. Por quê? Porque é um processo. Todo dia, uma construção. É uma construção. Então, por exemplo, no relacionamento, uma ação do marido, do namorado, daí a gente já olha, a gente já gosta, uma atitude da namorada. Então, liderança é isso. É uma construção de relacionamento com a sua equipe. Todo dia, pequenas ações. Não fique pensando que você tem que fazer algo muito grandioso para ser um líder. Existem essas ações que daí a gente orienta dentro da mentoria e do lideração. E eu falo muito do ponto por ponto. Porque tem que ser assim, não adianta querer sair daqui e já chegar aqui, porque precisa dessa construção tanto para o líder quanto para a equipe, para ter esse relacionamento com uma maior conexão, com maior resultado. Só que tem algumas coisas que são sinais, tem alguns sinais que mostram que a coisa não está correndo bem.
além desses sinais que você já falou do próprio líder se sentir exausto, não conseguir tirar férias, isso tudo não é normal, gente. Vocês que estão escutando a gente, não é porque, eu trabalho enquanto você dorme, porque é aquela coisa. Não, isso não é produtivo, isso não é sustentável, isso uma hora vai explodir. Além disso, eu vejo muito na prática, Mari, não sei sua visão sobre isso, que, mas ninguém me traz nada. Ou seja, o líder falando que a equipe não traz pontos de melhoria, não traz sugestões nem feedback para o líder. Isso é um sinal, no meu ponto de vista, isso é um sinal que não tem um ambiente de partilha transparente. Quais são os outros sinais que você incluiria aqui nessa lista? Ai, perfeito. Essa questão do feedback. Eu vou trazer bem nesse teu exemplo, tá, Ali? Tem 2 pontos dessa questão do feedback. Um, porque o líder não sabe pedir feedback. Então, a gente tem que ver que existe uma questão de empregabilidade em jogo. Tu tem que saber pedir. Hierarquia também ali, que a outra pessoa pode se sentir desconfortável. Então, por exemplo, me dê um feedback. Geralmente as pessoas vão dizer o quê? Tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem. Então, se você pergunta assim, você tem alguma... eu queria te ouvir, alguma atitude que eu fiz na reunião que não foi legal. Olha como já muda a forma de se comunicar. Está sendo mais específico. Então, pode ser a questão como você está pedindo feedback, ou uma segunda questão que daí entra nesse teu ponto de vista que eu compartilho, que é da relação que você está construindo. Que as pessoas não se sentem à vontade de poder chegar até você, te dar uma sugestão. Então, tem que olhar como você se comporta. Se está muito no autoritarismo, sendo autoritário e trazendo medo para as pessoas, porque tem isso do líder mandão, o líder só focado em resultado, pessoas, não vamos falar de pessoas aqui, e tem pesquisas... Focar em números, em vendas, números. Performance, Isso. Ou então falar, mas eu pergunto se alguém tem alguma sugestão, ninguém fala nada, mas quando alguém fala, fecha a cara, ou já muda ali a relação. Não escuta ou troca de assunto. Então, são atitudes, trocar de assunto, não ouvir uma história, já trazer a solução, não pedir por soluções, deixar a equipe aparecer, porque eu digo, quer saber se você está indo bem? A luz tem que estar na equipe, não no líder. São eles que têm que aparecer. Se eles estão crescendo, você está sendo um bom líder. Agora, se você se não está chegando, começa a criar conexões. Vou dar um exemplo. Tem alunos que começaram, por exemplo, a fazer o que eu chamo de check-in. Todo dia antes do trabalho, é poder dizer, e aí, como é que vocês estão? Segunda-feira, por exemplo, como é que foi o final de semana? Como é que vocês estão começando a semana? Tem algum problema que está tirando a paz, está preocupando demais? Quando o líder ele se coloca genuinamente nessa postura de querer ouvir as pessoas, de se importar de verdade, ele está construindo aquilo que a gente falou todos os dias, pequenas ações, e não vai levar, geralmente não leva 10 minutos do check-in, mas tem uma impacto consequência difícil de quantificar, de mensurar. Isso. E assim, e que o líder que está nos ouvindo tenha muito claro que para a gente ter uma equipe de alta performance, a equipe precisa passar por 5 pontos. E a base, pensa numa pirâmide, a base de uma equipe de alta performance é confiança. Se as pessoas não confiam em você e elas não confiam nelas, entre elas não existe confiança, você não terá uma equipe de alta performance. Tá? Então, para a gente ter isso muito claro, que é investimento de tempo, quando a gente para ouvir as pessoas. Perfeito. E é bem isso que eu vejo na hora que eu faço o diagnóstico ao trabalhar com equipes na questão de resolução de conflitos, na questão de identificar como é que está a comunicação interna. Eu vejo muito isso. Às vezes eles se sentem mais confortáveis de falar comigo, eu que venho de fora para ajudar ali, do que com o próprio líder. Isso é um sinal assim muito forte de que precisa ser trabalhado. Isso não quer dizer que não possa ser trabalhado desde que queiram, mas realmente precisa ter essa atenção. Perfeito, isso. Mari. Muito bom que você trouxe isso, olha, é um ponto realmente que o líder precisa colocar foco e energia nisso, na construção. Verdade. Perfeito. E é uma construção que ela só vai funcionar em conjunto. Se continuar sendo só o líder buscando, essas são as soluções, é por aqui que eu acredito, não vai fluir. Quando a gente troca isso, pensa, pode o líder sim trazer algum ponto. Eu pensei e acabar sugerindo algo, mas não como aquilo
sendo um ponto final, e sim o início de um brainstorming, o início Perfeito. de um trabalho que os próprios liderados tragam também ali sugestões, ou mais. Eu costumo dizer que um líder, quando ele está realmente preparado, quando ele está confiante, ele se sente tão tranquilo que ele chega e fala assim: o que vocês acham que vai dar errado se seguir essa linha que a gente está pensando? Que é justamente fomentar possibilidades que podem surgir de negativo e aí já trabalhar de uma forma preventiva. Então, eu acho assim, tem tanto a ser construído em conjunto e se ganha tanto. É maravilhosa essa caminhada. É maravilhoso. E é realmente o que tu falou, ele tá na arena e se colocar vulnerável. Quando ele traz uma ideia e pergunta para a equipe o que vocês acham que pode dar errado, é um feedback que ele está recebendo da equipe. Diferente de dizer, me dá um feedback, e ele tá colocando, tá se colocando na arena ali. Eu também tô aberto a erros. E se a equipe pode apontar isso, nossa, a relação tá construída. Exatamente. Perfeito. É isso. Muito bom. E isso, como a gente falou, não é de uma hora para outra. Então vai chegar a primeira reunião, vai falar e talvez não surja aquele efeito, mas aí é seguir construindo com aquelas coisas fora também, não só em reunião, e depois voltar a praticar. Então é uma caminhada muito gostosa. Então a gente até é suspeita para falar, mas é que nós realmente vemos o resultado e como isso muda completamente também os resultados financeiros, mas vai muito além, é a qualidade do ambiente, é a questão, a gente passa tanto tempo no trabalho, por que não tornar isso da forma mais prazerosa possível para todos? É incrível, realmente é o impacto que a gente vai criando nas pessoas que estão ao nosso redor. E o líder, com a mudança, quando ele passa também a mudar de postura, ele melhora as pessoas que estão ao redor dele. E é interessante a gente que trabalha assim, líderes que levam as técnicas também para o dia a dia, que eu costumo falar, nós somos únicos, não existe Mari profissional e Mari pessoal. Ai, pera, agora eu ligo aqui e começa, não existe. Pelo contrário, isso quebra totalmente a credibilidade, a confiança que os outros têm, porque parece que é uma máscara e não quem a pessoa realmente é. E quando a gente entende que a gente é único e que pode usar as fragilidades, lógico, de maneira estratégica, a gente decola. É a segurança, como falou, é um líder seguro dizer quais são os erros que estão aqui. Fala muito sobre ele. Muito bom. Perfeito. E esse ponto que você trouxe é algo assim que não tem como falar diferente, porque quando nós somos aquilo que nós falamos, aquilo que nós sugerimos, isso cria uma conexão e gera muito mais resultado, porque é algo natural, é algo que faz parte da pessoa. E voltamos a dizer que não é de um dia para o outro, mas é transformador quando começamos a utilizar essas ferramentas para a vida, não apenas na liderança lá dentro da empresa. Isso. Tenho uma aluna que ela fez até uma live comigo no Instagram e ela trouxe a questão de que ela utilizou a ferramenta de inteligência emocional quando o pai dela faleceu. Então, assim, eu falei, gente, como? Ela começou a usar de que forma que porque ter inteligência emocional não é ser forte o tempo todo. Eu falo, nem ser Buda e dizer assim, comigo nada me atinge. Não é isso, a gente saber utilizar as emoções de uma maneira inteligente. As reações não deixar ser levado e acabar reagindo quando a emoção está à flor da pele, é conseguir gerir ali, não que a gente vai deixar de sentir tristeza, deixar de sentir raiva, de forma alguma. De forma alguma, até porque todos os seres humanos sentem 5 emoções, todos nós, medo, alegria, enfim, esse aqui já é um assunto para outra live, mas é o que a gente está falando, ela usou isso na vida pessoal e ela falou, Mari, tu não tens ideia de como me ajudou eu peguei o coeficiente de adversidade, que é o nome da ferramenta de inteligência, e diariamente ela utilizou isso. Então, nós somos únicos. Essa que é a ideia da liderança. É verdade. E é transformador mesmo, porque passa a fazer parte de quem nós somos, passa a ser algo natural e quando vai atuar, quando vai precisar disso no trabalho, flui de uma maneira mais assertiva ainda, porque já está ali, já está em quem somos. Isso. Muito bom. E Mari,
eu gosto de finalizar os encontros com indicação de livro, filme. Você já falou da Brené Brown aqui, que eu assino embaixo essa indicação. Tem mais alguma? Eu gosto muito dos livros do Simon Sinek, gosto muito, muito. Todos eles, para mim, ele é o guru da liderança. Eu tenho uma linha muito voltada para o que a ciência traz. Então, eu leio muito pesquisas, artigos. Então, eu digo que tem duas linhas hoje em dia, né? Tem aquele que pisar em brasa, tá ok, a gente aceita. E teremos inteligência emocional. Então, eu sou muito crítica desse lado, de como foi banalizado a questão do desenvolvimento pessoal, do coaching. Eu tenho formação em coaching pelo Randy Stephan, lá no Instituto em Los Angeles, e antes do coaching ser banalizado. Então, realmente, o coaching é um método. Só que o problema é o que a gente faz quando, em um final de semana, muitos profissionais acabam se formando e trabalhando com o que tem de mais importante no ser humano, que é a mente. Eu falo, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, essa é a minha indicação do Simon Sinek. Qualquer livro dele, eu assino embaixo. Tem um que eu gosto muito que... Líderes jantam por último. Líderes se servem por último. É o nome do livro, tá? E de filmes, tem o tradicional, que é o Coach Carter, Um Treino para a Vida. É maravilhoso. Tem esse daqui, Os 5 Desafios... Deixa eu mostrar aqui para ti, das equipes, que eu já fica aqui. Esse livro todo líder tem que ler esse livro. Tem as 48 Leis do Poder. Eu tô cheia de livro aqui. Neurociência para líderes. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Mas, assim, para quem tá aí no dia a dia, Simon Sinek. Qualquer um dele. E tem também TED dele, tem vídeos para quem prefere ir por essa linha também, ou pelo menos para complementar. Excelente. Isso. Perfeito. Seriam essas indicações, tá? Muito obrigada, Mariana, pela sua partilha. Com certeza plantou muitas sementinhas aqui, porque a liderança é algo fundamental. E eu acredito que o que você trouxe vale tanto para líderes que estão num cargo de liderança no momento dentro do mercado de trabalho, como também para todos nós como pessoas, porque são ferramentas para a vida. E nós estamos influenciando os outros a todo momento. Hoje, com online, então, pessoas que a gente nem sabe estão lendo algo que a gente indicou, ou pessoas que a gente nem sabe estão fazendo algo porque nos viram fazendo, ou sentiram que a nossa atuação acabou inspirando de alguma maneira. Então, ter essa consciência e também assumir a nossa responsabilidade com o que a gente compartilha, com o que a gente faz. Perfeito, Mari. Agradeço imensamente pela sua partilha. Tem alguma mensagem final para fechar com tudo esse nosso encontro? Então, eu que agradeço muito esses encontros do digital. Obrigada quem nos ouviu até aqui. Eu fico totalmente à disposição nos meus canais. Também tem um canal aqui no YouTube, tudo sobre liderança. Tenho no meu Instagram, quem quiser me seguir. Depois eu posso botar aqui nos comentários também do vídeo. E o que eu quero deixar aqui para o final, uma mensagem, é para a gente, quando pensar em desistir, que realmente a liderança, ela nos desafia diariamente. Pensar que a gente, de alguma forma, está influenciando, está impactando alguma pessoa. E quando a gente pensa que nem que seja uma pessoa, já vale a pena a gente continuar. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Perfeito. Tá? Perfeito. Muito obrigada, Mari. Obrigada por compartilhar tantos exemplos. Com certeza trouxe aqui insights para quem nos escutou. E agradeço também para quem ficou aqui até agora. Se ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que nós daremos o retorno. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Até a próxima.